E aí, Cíntia, prazer. Prazer, tudo bem, Fernando? Primeiramente, Tudo bem? agradecer aí o espaço, o tempo aqui para estar com a gente, né? E falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira. O pessoal do chat está bastante ansioso aqui. Bom, é... queria saber, assim, como que você começou nesse ramo, como que foi, para o chat conhecer você um pouquinho. Então, Cíntia, na verdade, eu comecei novinho, eu era guitarrista de uma banda. Ah, é? Eu, Você tinha uma é isso aí. banda? Sim, eu sempre toquei a vida inteira rock. Uhum, Então, eu tocava muita coisa como guitarrista. E eu fui fazer um show no interior de Cotia, em São Paulo. E aí, o certo. dono do local hipnotizou a banda. Uma brincadeira que ele fez. Só Nossa. que essa, brin... Só que essa brincadeira acabou sendo algo muito importante na minha vida, porque ali eu vi uma oportunidade de mudar um pouco esse mindset, né? Mudar um pouco a minha cabeça. E Uhum. é ali que começou. Eu comecei a estudar por conta própria para entender um pouco a mente e o magnetismo me descobriu. Eu sempre falo isso, o magnetismo me encontrou. Entendi. Mas então, relação com a banda, praticamente hoje não tem nada, assim, né? Você acabou. Não, Não sobrou nenhum resquício, nada. não sobrou. A gente tocou muitos anos, a gente ficou tocando muitos anos, assim, Uhum. mas por diversão, né? Não foi nem. Eu nem ganhei dinheiro com isso. Ao contrário, eu só perdi dinheiro. Mas foi bom para o meu desenvolvimento. E aí cada um tomou um destino, cada um foi para um lugar na vida. Eu hoje não estou nos palcos da música, mas estou em outros palcos, né? E conta pra gente como é que é. Eu digo, acho que se aprofundar, entender mais sobre o magnetismo. Como que você estuda isso e como que você leva isso para as pessoas, né? Porque eu acho que isso para mim é muito difícil, entendeu? Eu acho que você tem um dom diferente das demais pessoas, né? Porque quando a gente vê e vê o seu conteúdo e tudo, parece tão fácil, mas eu acredito que deve ser bem difícil. É, Cíntia. Assim, não é um curso que eu dou. Eu sempre digo isso e volto a repetir. É um estilo de vida. Então, o que é um estilo de vida? É você realmente aprender como que é possível você ter uma vida melhor. Mas é real. Não é crença, Cíntia. Não é doutrina. Não é religião. Não tem nada a ver com isso. Nada. Você pode acreditar em que você quiser acreditar. Vai funcionar. Então, você sempre vai viver o magnetismo, só que você não vai saber que está vivendo ele. Essa é a questão. Eu vou te dar um exemplo, Cíntia. Você já gostou de alguém ou gosta de alguém atualmente? Ou já gostou em algum momento da sua vida? Sabe aquela sensação de paixão? A paixão, por exemplo, você não é apaixonado pelo corpo da pessoa, você não é apaixonado pelo carro da pessoa. Você é apaixonado por alguma coisa que essa pessoa tem que não dá para ver, mas você sente. Por exemplo, saudade. Você sente saudade de um amigo seu, do seu namorado, de um pai, de uma mãe. Você tem algo, uma ligação forte que não é física. Então, se não é física, é energética. Então, se é energética, é magnetismo. Só que a diferença é que a gente não sabe como lidar com isso. É. Como que a gente faz isso? Como que a gente se livra, por exemplo, Cíntia, de uma procrastinação, de uma ansiedade extrema? Por exemplo, muitos reclamam que querem ser ricos, milionários. E como que isso é possível? Como que é possível você ser próspero, abundante, financeiramente mesmo, e ao mesmo tempo ter paz de espírito? Que não adianta nada, né? Ser Ver- milionário, colocar a cabeça no travesseiro e ficar com 50 mil coisas pensando, e ter problema de ereção, e ter problema com mulher, e ter problema de dinheiro, e ter problema com você mesmo. Ou seja, você pode ter o dinheiro físico, mas você nunca está bem. Então, na verdade, a ideia do magnetismo é trazer paz e alívio através de técnicas que entram no teu núcleo, bem aqui dentro, mexe com as coisas que você sabe que você tem. Eu não tem como, Cintia. Todo mundo tem. A gente que tá pro sol com a peneira aí a vida inteira e vai vivendo. Só quer trabalhar e mais nada. A gente esquece da gente mesmo, entendeu?
Não, isso é total verdade, total verdade. E isso, nos estudos que você tem feito durante esses anos todos, desde quando você se encontrou com o magnetismo, como que é para você, o Fernando, ter essa relação e transmitir isso para as pessoas? Né? Porque, acho que é o meu chat, alguém tá falando, pergunta por que ele nunca pisca. Tava aqui perguntando alguma coisa relacionada a isso. Mas, enfim, o pessoal tá bem empolgado, querendo saber como que é essa relação. Então, vamos lá. Primeiro, eu não pisco. Eu acho que como é que é o nome dele? Silonte. Tava perguntando, você não pisca? Sério isso? Assim, claro, eu pisco, né, quando eu for dormir. Caraca! Na verdade, assim, não é que as pessoas acabaram me conhecendo que é o cara que não pisca. Sim. Então, obviamente, para você piscar, claro, né, você pisca, ó, você pisca, aí você lubrifica os olhos. Mas também, se eu fizer alguns movimentos com meus olhos, eles também estão sendo lubrificados de qualquer forma, Sim. tá? Só para as pessoas não ficarem preocupadas que eu não estou lubrificando o olho, porque não tem como, né? Eu não conseguiria ficar a minha vida inteira sem piscar o olho se não houvesse lubrificação. Então tem lubrificação de outras maneiras. Mas voltando ao que você está falando, foi muito difícil, Cíntia. Muito. Eu já faço isso há 15 anos. No início, eu era charlatão. Eu pagava as pessoas para aparecer. Qual que era a sua idade quando começou? Só pra gente... Desculpa te cortar. Mais ou menos. Quando eu comecei a estudar, eu tinha uns 23 anos. Você era bem quando eu comecei a estudar. Sim. Eu vou fazer agora 41. Quando eu comecei a estudar, eu tinha 23. Aí eu comecei de fato, assim, de começar a fazer as coisas mesmo, mais ou menos com uns 25 anos. Então, assim, foi muito difícil porque naquela época parecia que eu era uma espécie de João Kleber, lembra? Lembro. Então, a gente sabe muito bem que o João Kleber é combinado, né? Isso aí todo mundo já sabe. Então, esses tipos de reality show que já caiu na mídia, que é tudo marcado, parecia que era aquilo. Então, e não era, né? E não era. Eu tive que insistir. Uma coisa que eu digo, Cíntia, que serve para todo mundo. A motivação não vence ninguém. A motivação é nada. Total. A única coisa que é tudo é disciplina. É só isso que é tudo. Se você me perguntar o que você teve, eu só tive uma coisa. Na verdade, duas, que está dentro de uma. Eu tive fé e disciplina. Eu tinha certeza de quem eu era, certeza do que eu fazia, e tive disciplina para continuar, mesmo quando eu recebi. Eu me recordo muito bem, na época lá do Facebook, fizeram uma charge comigo. Como não existe isso no Brasil nem no mundo, fizeram uma charge comigo e teve uns 1000 e poucos comentários me sacaneando, dizendo que eu era charlatão, mentiroso, e aí começou a fazer aquele conglomerado de pessoas para tentar te destruir. Sim. Eu me recordo que quando eu vi aquilo, eu passei 1 ou 2 noites, não me lembro direito, mas algumas noites sem dormir. E eu não conseguia dormir. Eu não conseguia aceitar aquilo. Então eu era mais novo, eu não tinha a mesma maturidade de hoje, e mesmo assim, eu não deixei cair, porque eu sabia onde estava a verdade. Já se passaram mais de 15 anos, e hoje, graças a Deus, eu tenho um reconhecimento mundial, e as pessoas já sabem agora sobre a verdade. Então a disciplina é o grande segredo. Porque o mundo, Cíntia, vai falar para você, tu não presta, tu não consegue, tu é fraca, tu não vai chegar no fim. Se você aceitar isso, já era. Então o segredo é, não se motive pelos outros. E nem se motive por você mesmo. Porque eu também fiquei sem motivação. De tanto ver as pessoas me sacaneando, eu perdi motivação. Mas a disciplina não. A frase que eu sempre uso, que é uma frase bíblica de Salomão, e eu acho que é extremamente pertinente, é redundante de tanto que a gente fala, que ele diz assim, né? Que a sabedoria vale mais do que qualquer ouro. E a disciplina vale mais do que qualquer prata. O discernimento
vale mais do que qualquer prata. Ou seja, o discernimento é disciplina. Ele fala discernimento, porque discernimento é ter disciplina. Se você tem disciplina, você tem discernimento. O problema é que hoje a gente é influenciado pelos outros e a gente se perde no meio do caminho. E questões de que nem inspiração, assim, onde você se baseia para você transmitir todo esse conhecimento, toda essa, como posso dizer, essa força, né? Porque eu acredito que tem um monte de gente aqui no meu chat falando assim, ele mudou minha vida. Acho que a Fernanda tava falando, ó, ele mudou a minha vida, falando que você mudou a vida dela. E então eu acho que para trazer essa veracidade, com certeza você tem inspirações gigantescas ou de outras pessoas, ou de outros estudiosos, ou de grandes pessoas que passaram aí. Você tem algumas pessoas para mencionar e falar pra gente? Tenho sim. Na verdade, tudo que eu faço, óbvio, Cíntia, se a gente for ver, todo mundo pode fazer o que eu faço? Vamos lá, todo mundo pode fazer magnetismo. Todo mundo. Agora, talvez o que eu faço não. De fato, eu tenho um dom, uma habilidade diferenciada. Desde garoto eu já tinha acesso a isso. Uhum. Eu fui aquele garoto, Cíntia, que eu era viciado em RPG. Nossa! Igual eu, praticamente. Todo mundo aqui do chat gosta muito de RPG. Eu era viciado em Tagmar. Caraca! GURPS. AD&D. D&D. Lobisomem, a Máscara do Vampiro. Uhum. Todos esses RPGs da década de 90, Sim. e eu era mestre desses jogos. Então eu participava de festival, de concurso de RPG. De história, sabe aquelas histórias? Você vai jogar o dado, vai botar um personagem, até se vestir como personagem. Eu já me vestia como mago. Então, eu sempre tive muito esse arquétipo, né? Do mago, desse bruxo. Mas o problema é que o bruxo é visto como algo demoníaco. As pessoas acabam vendo o bruxo como que o filme americano coloca. O filme americano fala que o bruxo é do demônio. E, na verdade, essas pessoas do passado, elas entendiam sobre esse outro lado. Então, ao mesmo tempo, Cíntia, eu posso te falar que uma grande inspiração da minha vida, e é um pouco estranho, porque a maioria não falaria esse nome, fazendo o que eu faço. Mas uma inspiração da minha vida, que eu estudei muito, os detalhes que ele fazia, foi Jesus Cristo. Quando a gente fala de Jesus Cristo, a gente pensa muito na igreja e muito em religião. Sim. E é um erro. Se a gente for pensar e estudar, Jesus Cristo foi um homem que, de fato, historicamente existiu. Ponto. Eu não vou citar sobre curas nem milagres, Cíntia. Eu não vou falar se era Messias ou não, para não entrar em crenças. Sim. Mas eu vou falar no que ele fez. A história mostra que aquele homem tinha um olhar, um toque e uma forma de falar com as pessoas. Totalmente. Que era aveludada. Ele era único. As pessoas sentiam que ele estava totalmente presente. Se você for analisar, a minha inspiração, de fato, é Jesus Cristo, não no contexto religioso. Não pregado numa cruz, numa estaca, sofrendo, não. É no que ele fez. Ele não veio para falar do amor. Ele veio para ensinar o que é fé. E exatamente o que o Fernando Liberal passou a vida dele. Eu passei 23 anos, Cíntia, na favela do Rio de Janeiro, numa comunidade chamada Morro da Caixa d'Água, em Quintino Bocaiúva. Lá era traficante, né? Então tinha vários tipos de facções, depois milícia, aquela coisa toda. Eu não passei 2 anos lá, eu passei metade da minha vida lá. E ali eu entendia que se eu não tivesse disciplina, eu não ia sair daquele lugar. E eu entendia também que aquilo não era para mim. Então, se eu ficasse me inspirando naquele garoto, naquele cara que vendeu um produto na internet e ficou milionário, não era o meu objetivo. O meu objetivo era me inspirar em alguém que pudesse mudar de alguma forma a humanidade.
Eu já não pensava em dinheiro. E parece meio hipócrita e mentiroso. Mas não. Uma coisa que eu até falo e ensino bastante, Cíntia, sobre isso. Hoje, não tem problema eu falar isso, né? Eu acho que é uma realidade. Eu me tornei um homem rico. Só que eu nunca pensei no dinheiro. Então eu não fico tipo assim, eu vou ver quanto isso aqui vai me dar. Não, todo dia. Não, eu preciso ganhar, sei lá, 50 mil por mês, 100 mil por mês, 200 mil por mês. Não. Eu pensava assim, se eu tiver muita sabedoria e se eu conhecer de tudo, não de tudo do mundo, do outro lado, se eu entender a mente, se eu entender as energias, eu vou ajudar muita gente. A consequência disso vai ser que Deus vai me abençoar. E normalmente a bênção que Deus faz na nossa vida é o quê? Paz mental, saúde e uma vida financeira. Por quê? Porque Deus sabe que nós dependemos sim do papel chamado dinheiro. E por esse motivo eu acredito que hoje eu consiga ter o que eu tenho e ser quem eu sou, mas continuando com a humildade necessária, sem ser egóico, sem se achar o máximo, nada disso. Então talvez essa seja a maior inspiração da minha vida. Que incrível, muito incrível. A Paula tá aqui no chat falando, verdade, Fernando, suas aulas são incríveis. Nossa, tem um pessoal comentando bastante aqui, que bom. Bom, queria perguntar sobre, não sei se acho que seria legal a gente falar sobre esse fortalecimento da mente, sabe? Eu dei uma olhada, assim, bastante, que você se preocupa muito com essa parte. Como que a gente, não sei se seria essa pergunta assim, como que a gente pode fortalecer a nossa mente, Fernando? Ou como você também se fortalece? Como que é essa relação de você transmitir esse fortalecimento de mente para as pessoas? Cíntia, o problema todo é a cabeça. É. Só que a questão toda é que o comando não vem da cabeça. Nós acreditamos que a gente não consegue alguma coisa porque está aqui dentro. Essa não é uma verdade. O nosso comando vem dessa região aqui debaixo da barriga, chamada cérebro entérico, que a ciência hoje já chamou de segundo cérebro. No segundo cérebro, ali no intestino, aquela região ali, nós temos uma média de 500 bilhões de neurônios. É aquele pedacinho que manda mensagem para cá e diz assim, Cíntia, se entope de açúcar. Nossa. Cíntia, come demais. Cíntia, seja tóxica. Fica triste. Fica vendo Netflix o dia inteiro, comendo chocolate, comendo sorvete, bebendo refrigerante. O nosso problema emocional está aqui. Só que a gente não digere os problemas. É verdade. Então, quando a gente digere os problemas, a gente resolve a cabeça. Então, o problema está na cabeça, mas primeiro a gente resolve o segundo cérebro, para depois resolver o que está na cabeça. Então, uma mentalidade, um mindset forte é o segredo. Só que tem um problema. Eu brinco assim, Cíntia. Imagina o diabo, imagina Deus. Bem metafórico. Deus quer que a Cíntia seja feliz. O diabo não. O bem quer que a Cíntia tenha família, case, enfim, todos os desejos que a Cíntia quer. Sejam eles quais forem. Só que o diabo não quer. O diabo quer que a Cíntia fique vendo Netflix o dia inteiro e comendo sorvete. Engordando, chorando e sofrendo. Aí a Cíntia decide assim, chega, não quero mais essa vida. Só que a Cíntia está cheia de crenças limitantes. Porque a Cíntia tem alguns anos de vida, e nesses anos de vida ela carrega várias coisas do pai dela, da mãe dela, dos relacionamentos que a Cíntia teve, como relacionamentos amorosos ou relacionamentos afetivos de amizade, qualquer coisa assim. Várias coisas que foram inacabadas, né? Não foi resolvida totalmente. A Cíntia deixou de lado, colocou na gavetinha do HD mental. Aí sabe o que acontece? Vem o Fernando. Aí o Fernando fala assim, Cíntia,
Olha pra mim. Não tem câmera, não tem ninguém, só tá eu e você. Olha pra mim. E aí, quando você olha pra mim, a gente consegue gerar uma ligação onde eu consigo ver o seu sofrimento. E talvez, mesmo que você não me fale nenhuma palavra, eu consigo aliviar o teu sofrimento. Lembra, Cíntia, que sofrimento não é, eu não estou sofrendo. Sim, imagino que não, talvez. Mas tudo aquilo que a gente guarda desde que a gente nasceu e até mesmo na gravidez é um sofrimento. E talvez por isso que você possa ser famosa, linda, rica, bem financeiramente, mas só você sabe o que passa na tua cabecinha. E aí vem o Fernando, é uma ideia, né? Um exemplo. Sim. E ele vem com um olhar diferente, com uma energia diferente, ele consegue tirar aquela energia que está parada em você. Aí eu tiro aquela energia. Igual você vê nos vídeos, as pessoas também. Uhum. Aquela energia sai. E entenda, energia não tem um espírito ali dentro de você. Não é um espírito ali que está aprisionando. Fica muito, muito hollywoodiano, né? Sim, sim. Então vamos colocar uma coisa bem tradicional. Você tem uma crença limitante, essa crença limitante é uma energia bloqueada. Fernando vai lá e desbloqueia a energia. Então a energia faz, some. A Cíntia tá ali, ela abre os olhos. Aqui assim, ó, ela abre os olhos. Quando ela abre os olhos, ela percebe que o peso que ela sentia dessas coisas que só a Cíntia sabe, o Instagram não sabe. A vida no Instagram normalmente é sempre muito bonita. Mas não é verdade. É uma grande mentira. Um grande escritor da literatura espanhola, Pedro Calderón de la Barca, disse o seguinte: nós vivemos um grande teatro do mundo. Ou seja, as pessoas ficam fingindo na internet que são felizes, que têm um marido perfeito. O típico comercial da Doriana, se recorda? Lembro disso. Aquilo não existe. Aquela mulher perfeita, com aquele marido perfeito, com aqueles filhos perfeitos, com um cachorro perfeito, naquela casa maravilhosa, com tudo perfeito, é mentira. O Fernando não é perfeito, a Cintia não é perfeita e ninguém no mundo é perfeito. Você pode ter uma mansão, você pode ter filhos obedientes, mas aquela vida não é perfeita. Então a gente sempre vai achar isso, porque a internet também tem esse viés, né? De colocar tudo bonito do outro. Só que todo mundo sabe que no fim tá todo mundo no mesmo saco. Aquele que tem 200 milhões e eu que tenho 200 reais está no mesmo saco. Energeticamente sim. Financeiramente não, mas energeticamente está. Então é isso, Cíntia, a gente precisa quebrar essa crença limitante através dessas técnicas que chegam no teu núcleo e você se desperta. E você fica limpa, leve. Aí você vai trabalhar, vai viver, só que você não tem mais peso. Então você realmente, eu posso dizer, que encontra a felicidade. Porque você se torna uma pessoa que vibra alto, entendeu? Entendi. Fernanda tá falando, o Fernando nos liberta de nosso sofrimento, uma energia linda. Olha só, muito bom. Bom, eu vou abrir já para as perguntas do chat, então se vocês quiserem ir mandando, pessoal, pode mandar aí. Fernando, queria falar um pouquinho de você, contar um pouquinho sobre curiosidades, gostos. Vamos lá. Já que você falou de música, você escuta alguma coisa ultimamente? Alguma banda? É na área do rock ou não? Conta pra gente. Eu escuto tudo, né? Eu gosto, se for pensar em rock, é que depende do dia. Depende do dia, eu também sou assim. Eu tocava Bon Jovi, então às vezes eu escuto Bon Jovi, eu gosto, na minha época. E às vezes eu escuto muita música também instrumental. Então, dependendo do meu dia, eu sou extremamente eclético, né? Por exemplo, música gospel. Eu acho linda. Tem várias músicas gospel lindas. A canção é linda, a letra é linda. Então, se aquela canção, aquela vibração é bonita, ela faz bem para a alma, sim. Não tem a ver com... Né? Não tem a ver com o local, com quem faz, não interessa. Então depende muito de como tá a minha vibração, de como eu tô naquele momento, mas por aí, mais ou menos, vai de Bon Jovi até música instrumental. Que massa. A Paula tá perguntando, Fernando, fala um pouco sobre manifestação e fé.
Então, na verdade, se a gente for pensar na palavra fé, tradicionalmente seria acreditar nas coisas que a gente não vê, né? É verdade. Acreditar nas coisas não vistas. Eu diria que fé é você ter certeza plena e absoluta. E você manifesta essa certeza plena e absoluta. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Olha, eu vou dar o meu exemplo aqui. Em dezembro de 2022, há 7 meses atrás, não é isso? Sim. Eu decidi que eu ia aparecer em todos os lugares do mundo. Entenda, eu faço há 15 anos isso, já era bastante conhecido, mas organicamente eu era conhecido num nicho. E eu falei para umas 100 pessoas, assim, em dezembro de 2022. Eu falei para algumas pessoas da minha fraternidade. Eu tenho uma fraternidade hoje, a Ordem Magnética Tebana Brasil, que é uma fraternidade de pessoas que recebem um convite para entrar nessa ordem. Uhum. Então, eu falei para eles assim em dezembro de 2022. Em 2023, eu vou aparecer em todos os lugares. Eu decidi isso após quase 15 anos. Até então, eu não aparecia, mas não tanto. Porque, por exemplo, a mídia, Cíntia, não me comprava. Ah, esse cara aí é muito bruxo. Esse cara aí não vai, não vamos colocar ele, né? Não vai vender. Então a mídia muito de tinha essa. julgar, né? De criar um Sim, estereótipo e tudo mais. sim, eu sabia disso. Eu Claro. sempre soube. Se eu quisesse mídia, eu não seria quem eu sou e não faria o que eu faço. Porque o que eu faço não seria comprado pela mídia. Isso eu já sabia. Uhum. Só que eu sabia quem eu era e eu não estava ali pela mídia. Mas eu disse, eu vou aparecer não para aparecer para ganhar fama. Não, eu já tinha fama. Aparecer para que pessoas de vários lugares do mundo possam conhecer e realmente se expandam. A gente está vivendo uma era, Cíntia, até 2030, que vai ser bem pesadinha. Mas bem pesadinha mesmo. Aqui eu não vou ficar falando de... Não vou fazer nenhum prognóstico, tá? Mas até 2030 a gente vai ter bastante dificuldade em várias situações. Mais doenças vão aparecer do estilo Covid para pior. E a gente precisa, não é estar com a imunidade apenas alta. Isso também. Mas a nossa imunidade espiritual que tem que estar alta. Sim. Aí que está a questão. Então, por esse motivo, essa dedicação ao magnetismo a demonstrar isso. Então eu disse, olha, eu vou aparecer. E o que eu fiz? Eu contratei alguém? Por exemplo, eu contratei alguém em dezembro, em janeiro? Não. Simplesmente quando eu falei isso, eu fiz alguns movimentos. Movimentos, sim, na energia. E aí começou, Fernando, você quer fazer um podcast? Foi desse jeito. E aí aconteceu o quê? Que eu já fiz mais de 20 podcasts. Esse mês eu tenho 4 para fazer presencial. E são vários podcasts também de peso. Então por que aconteceu esse movimento todo? Porque eu co-criei. Aí que tá. Nós temos que aprender a co-criar essa realidade através da manifestação da fé. Eu já tinha certeza que isso ia acontecer em dezembro de 2022 e eu não tinha ido para nenhum podcast e ninguém tinha me chamado. Mas eu tinha certeza. Então eu manifestei aquilo e aquilo se concretizou. Respondendo a pergunta. Nossa, não tenho nem palavras, assim, sabe, Fernando? Eu sou de um nicho de games e trabalhar com jogos e com games, principalmente porque eu tenho uma galera muito mais jovem no meu chat. Eu acho que, já indo pros finalmente aqui, já nosso, eu acho isso muito importante, você trazer essa parte de disciplina, de fé e todas as suas palavras e todas as formações de frases, tudo que a gente falou aqui, isso eu acho que isso é importantíssimo, sabe? Importantíssimo. Tem o pessoal perguntando o que mais. Foi a última pergunta aqui, gente, porque a gente já tá no limite do tempo. Tiago tá perguntando qual frequências escutar para elevar a vibração. Olha, eu te diria, para ficar fácil, para você elevar a vibração, procura a frequência 852 Hz. 852 Hz. 852 Hz. Pode ser uma frequência bem interessante para você elevar a vibração. 8 mais 5 mais 2 vai dar um número final que faz essa elevação de vibração. 8 mais 5 dá 13, 13 mais 2 dá 15, 15 é igual a 1 mais 5, e 1 mais 5 é igual a 6.
E o número 6 tem essa representação de elevação de energia. Então vale a pena bastante ouvir alguma frequência que esteja nessa proporção de 852 Hz. Certo. Bom, deixa eu ver se mais tem alguém. O pessoal tá elogiando bastante aqui, que bom. Fernando, obrigada pelo seu tempo. Gostaria de conversar mais. Você é um cara incrível. Eu acho que é uma inspiração, não só pra mim, mas acho que pra todo mundo. Meu, isso foi um divisor de águas, acredito, aqui pra minha live, né? Principalmente pro pessoal que busca ter disciplina, que busca de trazer um diferencial mesmo, né? A gente tem bastante jovens aqui. Então, a galera tá aqui falando que foi incrível, só gratidão. Só tem que agradecer mesmo, Fernando. Quer deixar uma palavrinha pra galera aqui do chat? Então, quem quiser conhecer mais, né, e tiver aí no chat, entra lá no meu Instagram, acho que é o local mais forte, né, que eu tenho, Certo. é @Fernando Liberal Oficial. Eu acho que quando você colocar Fernando Liberal Oficial, vai ver minha cara, bem fácil, sabe qual é a minha cara. Uhum. Então segue lá, assiste os vídeos. E uma coisa importante, assiste os vídeos e leia o que eu escrevi. Porque aí você vai ter uma ideia do que está acontecendo ali. Acompanhe os stories, porque eu explico nos stories o que eu fiz naquele vídeo. Então você vai entender que existem muitas coisas. Aí até fala uma coisa pro final, Cíntia. Quem disse, você que fala muito de gamer, né? Quem disse que a gente não pode ser um personagem de um gamer da vida real? Quem disse que a gente não pode, de verdade, viver essa magia? Quem disse? Quem disse que é impossível? Tudo é possível. Para Deus nada é impossível. Então, se a gente tiver essa conexão com a gente mesmo, muitas coisas a gente pode fazer. É isso, então. Obrigada. Nossa, tem uma galera aqui. Obrigada, viu, gente? Fernando, muito obrigada. Sucesso. Obrigado a você. Obrigada pelo tempo. E é isso, a gente vai se falando. Galera do chat, vou deixar a exclamação Fernando até o final da live e até mais tarde. Então, vocês vão seguindo o Fernando lá. Fechou? Obrigada, Cíntia, Fernando. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a você pela disponibilidade. Imagina. Obrigado pelo carinho. Obrigada muito a você. Muito bom te conhecer. Igualmente. E obrigado a todos que estiveram aí. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.